Bem-vindo ao Ncast, o podcast com dicas para a gestão do seu negócio, apresentado pelo consultor Anor Santos. Bem-vindos ao Ncast, esse é o nosso segundo programa sobre gestão e negócios. Eu sou o Anor Santos, consultor em gestão e professor sobre gestão também no Brasil e no Paraguai. E como nós falamos no nosso primeiro podcast, nossa proposta básica é descomplicar algumas terminologias, alguns temas acerca da gestão empresarial, falando a língua dos donos de negócios espalhados pelo Brasil e também pelo Paraguai. E para isso nós vamos ter sempre convidados que são, além de especialistas no negócio, né, mas que também têm uma pegada do dia a dia, que tem aí uma forma de fazer que tenha conexão com o dia a dia do empresário. Nosso convidado de hoje é o Nicolas Cantor. Ele é formado em engenharia com MBA em gestão empresarial pela FGV e tem uma formação executiva na avaliação de empresas e fusões e aquisições, além de sócio da NK Consultoria e investidor do Paraguai e no Brasil. Então, Nicolas Cantor, seja muito bem-vindo ao nosso Ncast. Olá, Nora, obrigado pelo convite e espero poder contribuir. Muito bem, vamos lá. Bom, nosso tema de hoje é falar sobre avaliação de empresas, avaliação de negócios. É um tema relativamente, vamos dizer assim, pouco explorado no mundo de uma forma geral, mas sempre gera dúvidas, né? Quanto vale meu negócio? Quero vender, quero encontrar um sócio, quero vender uma parte, né? Ou seja, são temas que estão sempre rondando aí, momentos principalmente de crise, né? Quando a gente procura aí um investidor para o negócio. Então, para que a gente consiga entender de onde vem essa questão e como funciona a avaliação de empresas no geral. Bom, vamos definir primeiro, né, o que é um processo de avaliação de empresa. Certo. É basicamente você chegar em quanto vale o seu negócio, analisar o potencial do seu negócio, o histórico do seu negócio e entender quanto que isso vale, seja para você vender uma participação para um investidor, para um novo sócio, seja para você comprar uma nova empresa, e também pode ser muito utilizado para uma gestão estratégica do negócio, né? Uhum. Então, basicamente é isso, é você chegar em quanto vale a sua empresa. A parte de como funciona, tem alguns métodos para a gente chegar nesse valor, né? Hoje, a gente utiliza aí basicamente 3 métodos. Uhum. Existem vários métodos, vários outros métodos, mas basicamente a gente parte de 3 métodos para chegar no que seria o valor justo de um negócio. Mas, né? Por exemplo, quando a gente fala de avaliação de empresa, é muito comum a gente lembrar do valor que o balanço patrimonial revela, né? Aí você já falou, por exemplo, tem 3, se eu entendi bem, né? Tem 3 motivos de você fazer uma avaliação de empresa. Um é vender, né? Sim. Uma parte ou todo, né? A outra, de repente, crescer, trazer um investidor, enfim, né? Investir no crescimento. E também para manter, ou seja, já que estou num ritmo bom, vamos manter esse ritmo porque isso está interessante. Seria isso, basicamente. Exatamente. Tá, mas aí, por exemplo, aí eu volto à pergunta. Para essas 3 situações, tanto para vender, quanto para crescer, quanto para manter o negócio, hoje a gente tem, né, a contabilidade do Brasil é uma coisa muito bem feita, você tem ali o valor do balanço, o valor patrimonial. Ele então não serve, é isso? Para alguns casos, sim. Para alguns casos pode ser interessante. Esse é um dos métodos, inclusive, o valor patrimonial ou uma variação dele, o valor de liquidação. Que a gente pega tudo que a empresa tem, menos o que ela deve, a diferença é o valor do negócio. Certo. Mas isso é muito simples, é uma maneira muito simplista de se analisar o negócio. Aí não está todo o histórico que você teve, todo o crescimento de receita, por exemplo, que você teve nos últimos 3 anos. Né? Isso não está refletido diretamente no balanço, que o balanço é só uma fotografia de hoje, o que a empresa tem hoje, todos os ativos dela, todas as dívidas que ela tem, né? Então, esse é uma das formas de se avaliar. Isso pode ser útil em alguns casos. E né? quais seriam, por exemplo, hoje você falou que existem várias, mas você tem algumas que você usa mais. Quais são as mais utilizadas? As maneiras de se avaliar um negócio. Isso. Bom, primeiro no método patrimonial, a gente chama de método patrimonial. Isso pode ser útil, por exemplo, numa empresa que está, numa indústria que está fechada, mas tem muitas máquinas, tem galpão, tem automóveis, caminhões, só que ela não gera receita, ela não tem, ou está com muitas dívidas, mas o parque fabril dessa empresa vale muita coisa, então pode ser interessante você analisar o patrimônio dela. Que vem do balanço. Exatamente, okay. e vender isso como valor de liquidação. Quanto custaria para o novo sócio comprar todo esse parque? Né? Entendi. Então, esse é uma das maneiras.
Uma outra maneira que é muito interessante, a gente utiliza bastante, e é muito comum utilizar no Brasil, é o que a gente chama de método de múltiplos. Que basicamente a gente vai olhar no cenário brasileiro empresas parecidas com essa que a gente está avaliando. Aqui tem uma ressalva importante que não há uma empresa igual a outra, não há uma empresa com os mesmos níveis de risco que outra, né? Uhum. Você tem que levar em consideração o cenário que ela está, é diferente você avaliar, por exemplo, vamos supor, uma padaria em Foz do Iguaçu é diferente de uma padaria em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, determinada avenida no Rio de Janeiro, é diferente você avaliar essas empresas. Elas têm mesmo dentro da mesma cidade é muito diferente, né? Mesmo dentro da mesma cidade é muito diferente, porque daí você tem que olhar para dentro, tá? Quantos funcionários você tem, qual que é o faturamento, né? O método de múltiplos analisa isso. Eu vou pegar uma padaria, vamos manter um exemplo da padaria aqui em Foz. Eu faturo, não sei, 1 milhão por ano, e eu vou comparar com uma padaria que fatura 4 milhões em São Paulo. Esse método de múltiplos, o que a gente vai analisar? A gente vai primeiro buscar transações que já foram feitas. Então, se essa padaria em São Paulo fatura 4 milhões, foi vendida por 8 milhões, foi utilizado um múltiplo de 2, certo? Então, a gente vai utilizar esse mesmo múltiplo para a padaria aqui de Foz. Ou seja, se você fatura 1 milhão, a gente vai aplicar esse múltiplo e o valor da empresa passa a ser 2 milhões, né? Mas nesse caso vocês procurariam, de repente, empresas mais semelhantes à empresa que está sendo avaliada. Exato. E essa é a dificuldade do método, de você achar empresas parecidas. É diferente de usar esse método nos Estados Unidos. Que nos Estados Unidos, hoje a Bolsa de Valores dos Estados Unidos tem mais de 4 mil empresas com informações abertas, informações disponíveis para qualquer investidor consultar. Certo. E esses dados a gente consegue utilizar para análise de múltiplos. Aqui no Brasil, a Bovespa tem em torno de 400 empresas abertas. E as empresas que estão na Bovespa são empresas muito grandes, com um nível de governança corporativa, com um nível de gestão muito grande, que é difícil você comparar com uma empresa. Você pode até achar uma rede de padarias, uma rede de restaurantes na Bovespa, mas você não consegue achar uma padaria só. Entendi. É diferente. Então, o método de múltiplos é importante sim, mas apenas como um parâmetro de análise, não utilizar ele somente cegamente. Entendi. E pelo que eu estou entendendo, ele também é menos utilizado devido à dificuldade dessa comparação. Isso, devido à dificuldade, sim. Ele também é utilizado, mas não sozinho. A gente procura não utilizar sozinho porque pode dar um parâmetro errado do negócio. Eu citei o faturamento como múltiplo, mas pode ser número de lojas, pode ser número de funcionários, né? Enfim, tem um parâmetro, um indicador. Isso. Né? O mais, vamos dizer assim, o mais interessante para os dois lados, no caso, né? Exatamente. Para um varejo, por exemplo, pode ser o número de lojas, né? E quanto... esse número de lojas, a gente aplicar esse múltiplo. Então, você falou de 2 até agora, de métodos de avaliação, né? Nós estamos falando sobre métodos de avaliação de empresas. Um deles é o balanço patrimonial, ou seja, o valor do patrimônio acumulado ali e tal, mais indicado para indústrias que estão fechadas, não mais indicado, né? Mas talvez mais fácil de utilizar em empresas que estão, de repente, ociosas, que têm uma estrutura patrimonial interessante e que querem avaliar o seu patrimônio como um todo. Exato. Análise de múltiplos de mercados, que é uma comparação de empresas que têm determinadas semelhanças, né? O que no Brasil é difícil de... Até porque eu fico imaginando o quanto difícil deve ser, por exemplo, eu chegar para uma outra empresa e falar, poxa, deixa eu ver se você é igual àquela lá que eu estou querendo vender, né? Exatamente. Então, você abrir os dados deve ser complicado. E o terceiro método? O terceiro método é o mais comum, mais utilizado no mundo, que ele tem um nome um pouco complicado, mas na verdade a gente pode explicar aqui exatamente como que funciona. O método fluxo de caixa descontado. Então, esse método, a gente vai analisar o teu negócio, qual que é o potencial dele de gerar caixa, de gerar resultado mesmo. Então, a gente vai ter que fazer uma análise muito completa do seu negócio, entender todo o histórico da empresa, como é que você chegou até esse momento da avaliação, né? Quanto que a empresa cresceu nesses últimos anos, dependendo da empresa, e olhar, fazer uma projeção mesmo para o futuro. Quanto será que essa empresa ainda tem potencial de faturamento? Qual que é o potencial dela de lucro? Para atingir esse potencial de faturamento, quanto que eu preciso investir, seja em marketing, seja em novas unidades, enfim, a gente tem que analisar como que essa empresa vai se comportar daqui para frente. E com base nesse cenário que a gente
vai estipular, a gente vai chegar no valor presente. Tá, tudo bem. Com essa projeção desse nosso cenário aqui, quanto que isso vale hoje? E esse é o valor da empresa, né? Ele não é utilizado também sozinho, a gente utiliza normalmente esses três dados para compor um relatório e conversar com os sócios o que seria o valor realmente justo da empresa. Por exemplo, quando você faz uma projeção para 5, 3 anos no futuro de qualquer negócio, no caso para fazer uma avaliação, você está considerando que depois é como se a empresa ela não existisse mais após esse período? Ou 3 a 5 anos é meio que uma convenção de mercado, todo mundo utiliza essa base de tempo? Não, na verdade, assim, a gente não pode partir de que a empresa vai parar de funcionar depois de 5 anos, mas esse método ele tem um outro parâmetro que a gente chama de valor de perpetuidade, que é quanto que a empresa vale a partir desses 5 anos. Que, na verdade, nessa projeção, a gente vai considerar que a empresa ou vai ter um crescimento, ou vai investir determinado valor. Mas a gente entende que depois de, ou seja 3, seja 5, ou seja 10 anos, dependendo do negócio, ela não vai conseguir manter essas taxas de crescimento. Toda empresa passa por um período de crescimento um pouco maior, um pouco mais rápido, depois uma certa estabilização, e a partir disso, se não houver nenhum reinvestimento, nenhuma coisa diferente na empresa, um novo mercado, um novo mix, um novo investidor para ampliar novos Exato, se você né? se manter do jeito que você está, a tendência é que a empresa suma do mercado ou passe a crescer novamente, né? Mas é um outro cenário. Então a gente considera esse período, seja após 3 anos, após 5 anos ou após 10 anos, o que a gente chama de valor de perpetuidade. E também a gente adiciona esse valor ao valor da empresa, né? Que a gente... É preciso considerar, sim, esse valor após os 5 anos, 10 anos. Entendi. Assim, uma coisa que a gente ouve muito falar no mercado hoje, dentro do segmento de validação de empresas, é a questão do valuation. Então, isso seria o valuation. Exatamente, isso é o valuation. Valuation, em inglês, é avaliação de empresa, é basicamente esse raio-x, esse diagnóstico completo do negócio, entender de onde que ele veio, todas as margens, todos os resultados passados, ou fazer uma projeção para o futuro para ver onde que esse negócio pode chegar e com base nisso, de onde que ela veio, para onde ela vai, colocar um valor nesse negócio, né? Com base, claro, sempre em quanto que sobra todo mês ou todo ano para os sócios. É esse valor que é o mais importante. Porque aí você consegue comparar uma empresa, seja uma padaria aqui em Foz do Iguaçu, uma padaria em São Paulo, porque você vai comparar fluxos de caixa. Quanto que a padaria daqui me rende para os sócios e quanto que a padaria lá em São Paulo rende para os sócios. Então é esse parâmetro de comparação. Então eu poderia dizer que o valuation ele tem três formas de ser feitas, né? De ser feito. Uma é a avaliação de bens, outra é a comparação de empresas e, por fim, a projeção de futuro daquilo que pode acontecer financeiramente com o negócio. Exatamente. De caixa. Esse último método também a gente chama de valor intrínseco do negócio, que é somente esse negócio. Somente esse negócio. Uhum. Aqui tem uma das dúvidas que sempre surge, né? Mas onde que entra o valor da minha lista de clientes, meus contatos. Da minha marca, né? Exatamente, da minha marca. Tá tudo dentro do fluxo de caixa descontado, porque é com base nisso, nesse histórico que você tem de marca, de clientes, que a gente vai conseguir fazer uma projeção, projetar um cenário um pouco mais preciso, né? Não ser simplesmente um chute. A gente vai analisar o seu histórico, qual que é a taxa de crescimento mês a mês, ano a ano que você teve, e com base nisso a gente consegue projetar um novo cenário para o negócio. Tá, mas por exemplo, essa é uma dúvida também que eu acho que é bem comum. Como é que eu faço para avaliar a minha marca? Eu tenho uma padaria tradicional aqui, Foz do Iguaçu tem algumas, né, situações como essa. Eu quero vender, né? Tenho 20 anos aqui, 30 anos de negócio. E eu quero vender. Bom, ok, fiz toda a avaliação de bens, de comparação, de projeção de caixa, fiz um valuation, mas eu reparei ali no relatório que você não colocou o valor da minha marca. Minha marca, eu acho, como dono, que vale muito. Como é que a avaliação leva em consideração esse valor? Exatamente isso, a gente leva em consideração no fluxo de caixa. A gente parte da ideia de que se a sua marca é realmente forte, você vai conseguir manter esses fluxos de caixa para o futuro da empresa. Né? Se você não tem bons clientes, bons pagadores, a gente consegue, né, refletir isso na projeção de fluxo de caixa. Agora, a avaliação da marca, somente a marca, só é feita para grandes empresas, como Coca-Cola, Apple, que existem
métodos especializados para valorar uma marca, somente a marca, né? Quanto que vale, com base em todos os investimentos que já foram feitos nessas empresas, nas marcas, em divulgação dessas empresas, você chega em um valor de marca, mas isso, para uma empresa, para um cenário mais realista do nosso, da cidade, regional, não é possível fazer essa avaliação somente da marca, ela está refletida no valor total global do negócio, né? Entendi. E como é que vocês fazem, por exemplo, para avaliar o potencial? Quando você fala de fluxo de caixa projetado, eu preciso, né, medir aí uma forma de olha, então essa empresa tem um potencial. Mas como é que isso é mensurado? Essa é uma das dificuldades e discussões justamente com os donos de negócio. Não, eu acho que o potencial é muito maior, eu acho que minha empresa pode crescer muito mais do que isso. E uma das perguntas que a gente faz, se ela pode crescer, o que falta para ela crescer? Por que não chegou lá ainda? O que está impedindo? E aí a gente começa a ver os dados que a gente utiliza no método. Tá, tudo bem, para chegar nesse potencial que você está me dizendo, você precisa investir em mais 3 unidades. E esse é um valor considerável que às vezes o sócio não tem, ou é difícil captar crédito para isso. Para ter esse crescimento, você tem que vender o teu produto no Brasil inteiro. E hoje você atende só uma região, por exemplo. Então a gente tem que definir muito bem quais são o que a gente chama de premissas. Quais são as premissas para o crescimento do negócio? Seja ela crescimento de receita e o que influencia no crescimento da receita, né, da venda. O que eu estou entendendo é o seguinte, então, por exemplo, vamos supor, porque o dono sempre acha que vale mais, né? Claro. A questão é a seguinte, bom, se ele vier com um discurso de que não, eu acho que vale mais do que isso, né? Eu acho que tem um potencial maior do que esse que você projetou enquanto consultor. Então a pergunta básica é por que não cresceu até agora? Exatamente, então, né? o que impediu a empresa de Isso vai chegar. responder qual é o grau de dificuldade para o futuro. Exatamente. Também. Por exemplo, vamos falar sobre a questão da... Me ocorreu aqui um caso, eu conheci um dono de padaria numa cidade, sou de uma outra cidade, e ele ouviu dizer que ele foi vender a padaria dele, não estava dando o retorno esperado, enfim, era um bom ponto, era um bom negócio, e ele foi vender e ele ouviu dizer que o valor justo do negócio dele era calcular mais ou menos 3 vezes o faturamento dele. Ele já tinha investido talvez 10 vezes o faturamento médio depois de 4 anos de negócio, mas aí no final de 4 anos, ou 5, eu não me lembro, ele decidiu vender. E o preço de venda dele foi o cálculo limpo de 3 vezes o faturamento dele. Então, poderíamos dizer que isso pode ser feito, mas não seria o correto, não é isso? Exato. Pode ser que ele tenha feito um ótimo negócio, né? 3 vezes o faturamento pode ser um excelente negócio, ou ele deixou de ganhar muito dinheiro. Aí que tá, essa análise que ele fez, esse método que ele utilizou é o método de múltiplos. Ele pegou um múltiplo, um número qualquer, vezes o faturamento dele. Como que a gente sabe se isso é um bom negócio ou é um mau negócio? Esse método é uma maneira de se avaliar o negócio. Então eu não sei de onde ele tirou esse número 3, né? Então a gente teria que analisar. Às vezes as últimas vendas nessa cidade tenham sido feitas assim, um múltiplo de 3. Pode ser que isso seja um bom negócio. Agora, eu não sei quanto ele investiu nesse negócio. Eu não sei se ele recuperou todo o investimento desse negócio vendendo a empresa por 3 vezes o faturamento. A gente teria que fazer aí que entra as outras análises, né? Às vezes o patrimônio dele não chega nem perto de 3 vezes o faturamento, e aí pode ter sido um bom negócio. Só que se a gente analisa o fluxo de caixa, ele gera muito caixa mensalmente, consequentemente no ano e num determinado cenário, ele pode ter vendido muito barato, né? Porque essa empresa pode gerar muito caixa. Numa padaria que você citou, o dinheiro entra à vista, né? Você não... A maior parte do dinheiro entra no... Exato. E era em frente a uma universidade federal, então tinha um potencial muito grande. Talvez, não sei, ele tenha vendido menos do que vale, se a gente analisar por essas outras possibilidades de análise. Exatamente. Né? Por isso que é importante ter todos esses métodos para você comparar. Não, eu acho que pelo fluxo de caixa, realmente é o valor que reflete melhor a realidade do meu negócio hoje. Né? Mas quem define, por exemplo? Vamos supor, você fez lá as 3 análises, né? Bens, a comparação e a projeção. Entreguei o relatório para o dono. Bom, um deles vai valer mais do que o outro, do ponto de vista de venda, né? E tal. E quem define por quanto eu vou vender? Depois de ter as análises na mão. Quem define o valor final é o mercado, né? Por quanto você quer vender o negócio. Agora, a gente tem que utilizar isso como uma estratégia de negociação. Então, você tem o valor
do fluxo de caixa, que pode ser que seja o maior valor da empresa. E você consegue ter argumentos para justificar esse valor. Então, é com base nisso que a gente vai partir para uma negociação. É preciso saber também, claro, com o fluxo de caixa a gente vai entender quanto foi investido, quanto que ele vai precisar colocar ainda no negócio, para saber se ele consegue vender isso no mercado ou não. Às vezes você tem um comprador que é um concorrente seu e ele só vai pagar para ter a sua marca, por exemplo. Então você tem que usar o valor da empresa como uma estratégia de negociação. E justamente nesse relatório, com todos esses métodos, você consegue ter argumentos para negociar. Seja com um concorrente, seja com um fornecedor teu, vai vender a tua empresa para o teu fornecedor, você consegue ter argumentos, porque é diferente o valor para eu vender a minha empresa para um terceiro e vender para o meu concorrente. Para o meu concorrente, meu negócio vale muito, porque ele vai aumentar muito mais o potencial de mercado dele, né? Claro. Então, em todos esses métodos, você consegue ter... Mas quem manda no final é o mercado. Exatamente, né? Se você não quiser fazer avaliação nenhuma e vender por 10 vezes o que vale, tá bom. Se você conseguir vender... Agora, se isso é um bom negócio ou não, você não vai saber. Você precisa fazer uma avaliação para entender se isso... É verdade. Por exemplo, quando a gente pensa... a gente está falando aqui muito de empresas que já têm uma estrutura, empresas que já têm um histórico, né? E aí eu entendo que, por mais que alguns especialistas não gostam, né? Que olhe para trás quando você está fazendo avaliação... Né, pelo que me consta, não é uma... Não gostam muito. Mas, por exemplo, uma coisa é falar de empresas que já têm um histórico, que já têm anos aí de vida. Uhum. Outra coisa é falar, por exemplo, de empresas que estão nascendo. Né? Por exemplo, esse método também ele pode ser utilizado para empresas nascentes, por exemplo, estou abrindo minha empresa agora, não só uma startup, estou abrindo uma padaria. Acabei de abrir uma padaria, vamos voltar para a padaria, né? Uhum. E eu posso avaliar o meu negócio, eu quero entrar de sócio, eu quero buscar um sócio, eu posso usar esse mesmo método para isso? Exatamente, esse método que você deve utilizar, porque uma empresa normalmente nascente, não foram feitos muitos investimentos, então se a gente analisar o patrimônio dela, não vai valer a pena, é um negócio muito pequeno. Às vezes é uma tecnologia diferente, é um negócio diferente e a gente não pode utilizar o método de múltiplos. Você não tem no mercado empresas parecidas com a sua, né? Às vezes é um negócio novo. Então por isso que a gente utiliza o terceiro método de fluxo de caixa. Tá, tudo bem, esse negócio que você está querendo montar, essa padaria, qual que é o potencial de crescimento desse negócio? Quanto que eu vou vender no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano? Quanto que eu vou gastar nesses anos? E quanto vai sobrar para os sócios ao final desse período, né? E é com base nesse valor que a gente vai chegar numa avaliação. Então, se você está entrando no negócio, isso pode ser considerado também uma análise de viabilidade. Você fazer esse valuation, esse valor da empresa, e ver daqui quanto tempo você vai recuperar esse investimento que você está fazendo, né? Com essa projeção, você consegue ter noção disso, de se vai ser um investimento bom ou não. Entendi. Mas aí, por exemplo, vamos supor que eu queira... Esses dias surgiu uma dúvida de um parceiro de conhecido. Ele estava montando um site de negócios, de cursos, né? Ele falou, cara, eu preciso de um investidor e eu quero abrir aí até 20% do meu negócio, eu quero encontrar um investidor. Por quanto é que eu vendo? Quanto é que eu posso oferecer? Quanto é que eu aceito nesses 20%? Então seria o caso de fazer um fluxo de caixa. Exatamente, de projetar essa empresa. É justamente uma estratégia que a gente utiliza na consultoria, na NK Consultoria, para esses projetos que não existem, esses projetos nascentes. Normalmente são empresas que vão começar a operar no Paraguai. Então eu quero montar um negócio no Paraguai, aproveitando a lei de Maquila ou a Zona Franca, só que eu preciso de um investidor para entrar. Eu vou entrar com o trabalho, eu vou entrar com o que eu já tenho de conhecimento, exato, mas eu preciso de um investidor para alavancar esse negócio. Então a gente faz essa projeção, essa análise de viabilidade, que é quase o mesmo método da avaliação de empresa, para mostrar para o investidor, você colocando seu dinheiro, comprando 30%, você vai ter um retorno de tantos por cento ao ano, vai ter um payback de tantos anos, 1 ano, 2 anos, né, o retorno sobre esse investimento. E é justamente esse número que a gente utiliza para vender, né? Mas é com base sim na projeção de quanto que eu vou vender, de quanto que eu vou gastar e de quanto que vai sobrar para mim, né? Claro, nesse método a gente utiliza um parâmetro de risco, que é justamente para trazer esse valor daqui 5 anos, esse resultado daqui 5 anos, você precisa trazer isso a valor presente. Para trazer a valor presente, quanto que vale hoje realmente, a gente utiliza essa taxa de risco, uma taxa de desconto para
para determinada empresa. Isso vai variar de uma empresa que já existe, que já tem um histórico de 10 anos, para uma empresa que não tem nenhum mês de operação. Uma dúvida, por exemplo, como é que a gente faz para medir o crescimento? Como é que eu faço para projetar esse crescimento? Depende do negócio. Tem negócio, por exemplo, se você for fazer uma avaliação da Petrobras, você vai ter que levar em consideração o preço de gasolina, preço do dólar, preço do barril do petróleo. Então são vários parâmetros que você vai ter que analisar para projetar o crescimento, toda a demanda nacional. A gente vai ter que analisar quais são os parâmetros de crescimento também para uma padaria, por exemplo. Qual que é o bairro que ela está? Um bairro que está crescendo? Qual que é o fluxo de pessoas aqui? Será que ele tem potencial para alavancar esse crescimento ou não? Tem que olhar dentro do negócio. Será que ele faz uma gestão que incentiva a venda? Será que ele tem uma postura comercial diferente de um outro negócio? Então a gente tem que analisar negócio a negócio. Não tem uma receitinha pronta para todo o negócio. Mas vai ser diferente, lógico, para uma padaria, para um posto de gasolina, para uma academia. A gente vai ter que analisar onde essa empresa está inserida, como que é a gestão desse negócio e o que vai influenciar nesse crescimento. Se a gente observar numa empresa que ela não tem um crescimento há 3 anos, mantém aquele mesmo faturamento há 3 anos, o que você vai fazer de diferente para esse faturamento crescer? Será que o sócio tem isso em mente? O que ele precisa fazer ou não? Ele não sabe o que ele tem que fazer para crescer esse faturamento. Então por isso que precisa de uma conversa muito próxima ao sócio, entender muito bem o negócio, onde que está inserido, o cenário dessa empresa atual. E quem está comprando, se for o caso de uma venda, ter ciência do que precisa ser feito para uma mudança, né? Exatamente, é o que os economistas dizem, né? O resultado passado não é garantia de resultado futuro. Então, tudo bem, se ela teve um crescimento excelente nos últimos 3 anos, um exemplo de um negócio que cresceu muito. Só que às vezes esse crescimento foi pautado em um sócio, em 1 ou 2 pessoas dentro da empresa. E você vai comprar essa empresa, essa pessoa vai sair, esse resultado não vai acontecer. Então você tem que estar ciente muito bem da onde você está colocando seu dinheiro. Né? Que negócio você está entrando e o que é fator crítico de sucesso para esse negócio. E, assim, para a gente caminhar para o final, uma pergunta que me ocorreu. Como é que foi o ano de 2017? Você que trabalha com avaliação de empresas, foi um ano de muita avaliação? Qual foi o principal motivo? Busca de investidores, venda? Como é que você avalia o ano de 2017? No ano de crise, a tendência é você ter muito mais negócio do que num ano que você tem um crescimento um pouco mais favorável. É justamente para a entrada de sócio, buscando novos sócios para alavancar o negócio, ou mesmo pessoas achando oportunidades excelentes, né? Muita empresa fechando as portas e precisa vender, né? E determinados investidores aí buscando essas outras oportunidades que estão aparecendo no mercado. Mas sim, o crescimento foi considerável no segmento de avaliação de empresa. Procura pela avaliação. Exatamente, não só avaliação de empresa, mas fusões e aquisições como um todo, né? De compra e venda de negócios. Entendi. Não, maravilha. Bom, Nicolas, acho que o assunto ele não termina nunca, né? Se a gente for começar a perguntar aqui, tem muita dúvida. Tá? Não tenho tempo para fazer todas as perguntas que surgiram. Queria te agradecer, Nicolas, que é consultor e formado em engenharia, tem uma experiência aí na área de avaliação de empresas, fusões, aquisições, além de fazer investimentos também no Brasil e no Paraguai. Já que você está por dentro do negócio, fica fácil fazer investimento, né? Com certeza. Um pouco mais fácil, vamos dizer assim, né? Mas tem que ter cuidado, tem que avaliar muito bem, né? Não pode ir colocando dinheiro em qualquer lugar. Você tem que analisar muito bem o cenário, o estado da empresa, né? Maravilha. Você hoje é consultor da NK Consultoria, que faz esse tipo de trabalho, além, nós já falamos aqui com outro sócio, né, a Fernanda, que trabalha mais na linha da consultoria de custos, Exato. Né? Mas então, nós estamos encerrando o nosso programa. Queria te agradecer pela participação. Acho que a gente tem mais assunto para outros programas aí. Esse foi o Ncast, o nosso segundo programa. Agradeço aos ouvintes. E voltamos no próximo programa número 3. Ok? Um grande abraço. Nicolas, obrigado, viu? Eu que agradeço e estou à disposição para eventuais dúvidas ou consultas aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. Este foi mais um Ncast, o podcast para o seu negócio.